O mundo virou uma cidade. Mais de 50%, 56% da população mundial já vive em áreas urbanas. No Brasil, esse número passa de 85%. Mas afinal, o que é a urbanização? Por que as cidades cresceram tanto depois da Revolução Industrial? Quais são as vantagens da vida urbana? Tenho certeza que você sabe. Emprego, cultura, informação. E quais as desvantagens? Nós podemos falar em violência, poluição, desigualdade. Hoje vamos entender como a urbanização transformou o mundo e a vida das pessoas. Prepare-se para descobrir como as cidades se tornaram centro da economia, da política e até da cultura. E claro, vamos falar também dos problemas que vêm junto com esse crescimento. Olá, meu nome é professor Eligel, Prof. Eligel, e você está aí no canal Geografia em Tudo. Seja bem-vindo, bem-vinda, concurseiro, meu aluno presencial, minha aluna presencial, pessoal aí diletante da geografia, obrigado por achar essa ciência tão legal, tão importante. E é realmente muito importante. Amo a geografia, né? E então hoje nós vamos falar de urbanização. Vamos falar de alguns conceitos básicos da urbanização, porque, como nós falamos aí na chamada, nós temos, gente, hoje a maior parte da população está morando em cidades. Até a China, né, virou urbana. Mais de 50% da população chinesa está morando, toda essa população está morando na cidade. Então, imagine a pressão que não ocorre, gente. Imagine a pressão que não ocorre por recursos. Porque, por exemplo, quando você mora no campo, você não tem tanta pressão, não vai ter um mercado para você que vai ter que estar abastecido. Você consegue se virar com trocas entre outros lugares. Vai uma vez na semana num lugar para fazer essas compras e tal, mas imagina a cidade. Você tem que deixar abastecido um supermercado, você tem que deixar abastecido uma padaria, você tem que deixar abastecido toda a rede de serviço. Imagina, gente, essa pressão que não ocorre. Por isso que daí a China, com 1,4 bilhão de pessoas, ela continua demandando tanto ferro, tanta soja, tanto para fazer aço, né? O ferro, terras raras, assim por diante, comida, carne e tudo, gente. Então, e ainda tem um país, gente, imagine agora nesse crescimento, depois vocês dêem uma olhada na aula de demografia e introdução, imagine, por exemplo, a Índia ultrapassou a China, e a Índia ainda é rural. Imagina quando pegar o ritmo de crescimento, o mesmo ritmo de crescimento que a China tem. E vai acontecer isso, gente. Quando essa população do campo começa a ir massivamente para a cidade, vai mudar ou perpetuar essa pressão sobre as commodities do mundo para que essa população que está agora na cidade tenha uma condição de vida mínima e esteja abastecida, porque agora eu não estou plantando, eu tenho que usufruir de outro lugar para ter essas condições, minha comida, a forma que eu construo e assim por diante. Então, pensa na Indonésia, pensa na Nigéria, pensa no Paquistão, pensa em Bangladesh, gente, que são países com uma pressão enorme de população indo para a cidade. Então, hoje nós vamos falar sobre esses conceitos básicos, tá bom? E depois não deixe de ver a urbanização brasileira. Então, olha o que aconteceu com o mundo de 1950 a 2050, que vai acontecer, né? Uma projeção. Gente, chegou lá em 2010, o mundo fica urbanizado. E olha só, cada vez diminuindo mais a população, ou população que reside no campo e morando em cidades. Gente, como eu falei para vocês, olha a pressão que a Índia vai exercer, a Indonésia vai exercer, Nigéria vai exercer, Paquistão e Bangladesh. Todos esses países superpopulosos, a população está ainda indo para as cidades, né? Então a gente tem que... É um mundo diferente. Por isso nós temos que ver, mas por que todo mundo? Eu sempre brinco que parece aquela libélula, a urbanização ou a cidade parece aquela libélula que fica na luz, né? Então, por que a cidade atrai tanto, gente? Por que a cidade, esse fenômeno geográfico, sociológico, econômico, atrai tantas pessoas? Gente, a primeira palavra é conforto. A primeira palavra é acesso a serviço também. Eu quero em contato, nós somos seres que convivem em sociedade e a cidade faz isso. Tudo bem? A cidade faz isso. Só lembra já, pra gente não... A gente tá falando muito de cidade e tal. Município. Município tem a área rural e a área urbana. A área urbana se chama cidade. Então, o município é composto por duas áreas, urbana e rural. A cidade é a área urbana. Tudo bem? Então não se esqueça também desse primeiro conceitinho. Dá uma olhada aí nas megacidades. Cidades, nós vamos ver isso. Cidade com mais de 10 milhões de habitantes.
Olha isso, gente, na Ásia, principalmente no subcontinente indiano, né? Megacidades em 2024 e as novas megacidades. Dá uma olhada na África também. Nós já temos megacidades na África e nós vamos ter mais em 2050. Os vermelhinhos aí, tudo que vão existir em 2050, mas olha essas já no mundo, né? Brasil, especialmente São Paulo, é uma mega cidade, não é megalópole, gente, nós já vamos ver isso daí. Mega cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Olha a cidade, olha Buenos Aires também. Dá uma olhada, gente. Cidade do México, na América, Nova York, né? Los Angeles, nos Estados Unidos, algumas também na Europa. Mas dá uma olhada, gente, nesse fenômeno das megas cidades olha aí, gente, Cairo no Egito, né? Lá na África, né? Cairo no Egito. Dá uma olhada aqui, ó. Cairo no Egito. Olha aqui, Teherã no Irã. E dá uma olhada aqui, gente, todas as cidades, muitas cidades na Índia, no Paquistão e em Bangladesh, mega cidades. Olha isso, Jakarta na Indonésia. E aí por diante, gente. Tóquio, a maior cidade do mundo, né? Tóquio, a maior região metropolitana do mundo, um país desenvolvido com uma super mega cidade e uma megalópole, né? E também na China. Então esse é um quadro interessantíssimo, que tem essa pressão indo para a cidade, e isso vai exigir mais recursos para as pessoas. Lembra, eu quero dentro de uma cidade ter o conforto de um mercado, de uma padaria, conforto de serviços, de vários serviços para mim, para o meu carro, para minha casa e assim por diante, tá bom? Aí as megacidades também de maior crescimento. Dá uma olhada novamente, nós vamos para as megacidades lá na Ásia. Dá uma olhada, gente, olha lá, Nova Delhi, Karak na Indonésia, Karachi, Calcutá na Índia, Mumbai na Índia, olha isso, Dhaka, Bangladesh, e aí por diante, Beijing, China, ou Pequim, né? Tóquio, no Japão, e depois Xangai na China, né? Manila, Filipinas, né? E aí por diante, várias cidades, Buenos Aires, São Paulo, olha o Rio de Janeiro, a região metropolitana, Rio de Janeiro, mais de 10 milhões. Mas só tem uma cidade no Brasil que é mega cidade com mais de 10 milhões, que daí nós temos aí que é São Paulo. São Paulo tem 22 milhões de habitantes, né? Opa, a cidade do México, Los Angeles, Nova York. Tudo bem? Então aí nós temos que verificar esse fenômeno que aconteceu no mundo, um fenômeno urbano, tá bom? Aqui é a mesma coisa, das 10 maiores cidades também, nós, principalmente Tóquio, é a primeira, tá bom? Olha, gente, esse livro aí do Mike Davis, é o geógrafo Mike Davis, é sensacional esse livro, tudo bem? Sensacional, que mostra essas grandes aglomerações no mundo. Então ele fez uma pesquisa no mundo inteiro, passando pelas grandes favelas do mundo, tá? Então é um baita de um livro de denúncia de como essas populações estão morando de qualquer jeito em áreas vulneráveis. Então, na tradução para nós veio o Planeta Favela, do Mike Davis. É um baita no livro, gente, por favor, fique atento, e é muito interessante, mas ele não fica contando fofoquinha, não. Ele vai a fundo de essa desigualdade e como esse problema nas megacidades do mundo inteiro como esse problema está em ascensão, por culpa dessa péssima distribuição de renda, né, que nós temos nesses países no mundo, nessa divisão internacional do trabalho do mundo e também dentro dos países. É um livro assim para a gente ler e também ver esse grave problema, tá bom, gente, do Planeta Favela. Então nós estamos tendo um supercrescimento dessas cidades e ele já denunciando essa problemática, tá bom? Então nós vamos falar aqui um pouquinho, gente, agora, vamos conversar um pouquinho sobre esses conceitos e por que na cidade aí, as cidades ficaram esse fenômeno tão importante no mundo, gente. Então isso daí, nossa cidade, lembra, uma aglomeração de pessoas sempre existiu, vamos colocar isso, mas antes da Revolução Industrial, gente, essa aglomeração de pessoas era muito mais motivada pelo centro de uma capital, o centro de uma capital, de um reino, de um império, e depois ou a sede religiosa. Por exemplo, a cidade de Meca até hoje, ela é uma das cidades mais visitadas do mundo e dentro do mundo islâmico a mais, porque eu tenho que, por motivo religioso, ir até Meca, tudo bem? Uma vez na minha vida. Então isso é interessante.
Tá? Mas antigamente então era mais por causa de política e por causa de religião e para fugir do campo às vezes, né? E alguns entrepostos comerciais, mas a cidade ainda não tinha uma base econômica para sustentar tanta gente. Então, quando tem um pouco de comércio e tal, mas quando vem a Revolução Industrial, eu vou unir essa coisa da política, da religião, mas especialmente da economia, porque vou ter o setor de serviços, setor terciário, e o setor industrial, setor secundário de beneficiamento. Então estão dentro da aglomeração e deu motivo para eu estar ali, para eu sobreviver ali. Então, na Revolução Industrial, eu chamo a população para trabalhar ali e eu vou ter uma sofisticação do comércio dos serviços, que daí eu vou encontrar. Então, unir o útil ao agradável no sentido da população querer estar junta, ter serviços e assim por diante. Então, foi a Revolução Industrial, gente, não adianta. A Revolução Industrial foi o fenômeno social, econômico, geográfico, histórico que mudou a cidade. Foi a grande responsável por acelerar o crescimento das cidades. As indústrias se concentram nos centros urbanos, atraindo mão de obra, transformando a cidade no coração da economia moderna. Então, sempre quando a gente pensar em ambiente urbano, pensa primeiro que a aceleração veio com a Revolução Industrial, mas depois, gente, comércio, serviço, setor terciário hoje que mais emprega, a não ser algumas cidades industriais, que mais emprega é o comércio e serviço. Tudo bem? Mas mesmo assim, o motivo nós temos aí desse empurrão foi a Revolução Industrial, tá? As vantagens, agora pensa você, por que você gosta de morar em cidades? Aglomeração de serviços, hospitais, escolas, bancos, né, entretenimento, né? Comércio, mercado consumidor, diversidade de produtos e oportunidades. Que bacana. Entretenimento e cultura, cinema, teatro, museu, evento e assim por diante, shows, e aí vai, né? E a concentração de pessoas, informação, inovação, criatividade, difusão de ideias, né? Eu gosto de ficar olhando no meu bairro, né? O meu próprio bairro e assim por diante, né? Empregos, maior oferta do setor secundário, indústria terciária e comércio. Hoje, gente, eu quero... onde eu vou me posicionar tem as maiores possibilidades de emprego. Numa cidade, me formei em design, por exemplo. Posso trabalhar de casa, mas mesmo assim, estar ainda em São Paulo, estar ainda numa Campinas, estar ainda numa BH, uma Manaus, uma Belém, numa Campo Grande, e uma Porto Alegre linda, maravilhosa, eu estar nessas cidades, eu posso ter maior possibilidade de ter o meu emprego. Maior possibilidade, maior oportunidade. Então ainda, como eu falei para vocês, a cidade, o centro, um grande centro urbano atrai a população para trabalhar, tudo bem? E aspectos muito relevantes, né? Nós temos que ver também os problemas, gente. Problemas de infraestrutura, especialmente em países em desenvolvimento. Nós vamos ver que certinho aí no Brasil, depois olha Urbana Brasil, né? Nós sabemos quais são os problemas. Problemas de infraestrutura, transporte, saneamento e moradia. Só não esquece, gente. Só 35% da população brasileira tem acesso à rede completa de saneamento. Olha que loucura, quer dizer, nós temos que passar por uma revolução urbana ainda, né? E a criminalidade, nós temos um grave... Eu sempre falo assim nas aulas presenciais, gente, imagina Rio de Janeiro, São Paulo, uma BH, uma Porto Alegre, sem os problemas de violência e criminalidade. Tá? Que tem vários motivos. Imagina, você já chama a atenção, né, para a população ir para essas cidades buscar das mais variadas, dos mais variados motivos para ir para essas cidades. Imagina sem a criminalidade. Pode ter problema de transporte, problema de saneamento básico, mas imagina se não tivesse a criminalidade, que tem uma série de outros problemas, tá, gente? Que formam a criminalidade. Mas só fazendo ia atrair muito mais, gente. Ia atrair muito. Então, mas a criminalidade nas nossas cidades, nas cidades do mundo subdesenvolvido, é por causa da desigualdade social, concentração de renda, né? Isso aí cria, gente, uma situação hipercomplexa de aumento da criminalidade, né? A falta de estrutura para as moradias, olha, gente, vulnerabilidade terrível, tá bom? E instabilidade política e social, né? Nós temos vários, somando a criminalidade, esses conflitos urbanos, né? E ainda nós não colocamos na cabeça que todos têm que ter a sua casa. Não colocamos na cabeça ainda nossa elite, né, econômica tem que ser uma pauta política, né? E não ter essa divisão socioeconômica em que ainda tem muita vulnerabilidade de moradia. São mais de 7 milhões de pessoas, de famílias que não têm moradia adequada no país, gente. 7 milhões de pessoas de moradia que estão morando de modo inadequado. Não, gente, famílias, põe 7 vezes 4, tanto de brasileiro ainda que sofre, e os nossos olhares, nossa elite econômica não conseguem perceber isso, não percebem ainda.
né? E a degradação ambiental, poluição do ar, rio, solo, existe... Tanto é que na aula de problema ambiental, nós temos que ver problemas ambientais gerais, de nível global, nível regional, nacional, e também os problemas ambientais urbanos, problemas ambientais rurais. Então, quando você, vestibulando, concurseiro, amante da geografia, vê isso, nós temos que fazer essa diferença, porque é mais fácil da gente atuar depois, tá? Será que a urbanização trouxe mais benefícios ou mais problemas? Né? E como isso nós vamos ver bastante. Veja, por favor, a aula de urbana brasileira para o Brasil. A gente colocar se teve vantagem ou desvantagem. Olha alguns conceitos importantes que nós temos que ver quando você vai na sua cidade, vai visitar outras cidades. Dá uma olhadinha, gente. Cidade ou zona urbana, não esquece. Município, zona urbana e zona rural. Zona urbana, cidade, tudo bem? Área onde reside um grupo de pessoas em espaços destinados a diversas atividades, indústrias, serviços, comércio, setor financeiro hoje, né? Então, normalmente é sede municipal. Opa, a sede do prefeito fica na cidade, não fica na zona urbana, tá? Na zona rural, me desculpa, tudo bem? A maior parte da população trabalha em setores secundário, indústria, terciário e comércio, tá bom? Não esquece, urbanização é o processo de crescimento da população das áreas urbanas em relação à zona rural. Esse crescimento urbano pode ser, urbanização é o processo, né, perante a zona rural. Urbanização é esse processo, tá? E o crescimento pode vir pelo nascimento das pessoas dentro da cidade e pela migração. Então, São Paulo cresceu muito por causa da migração que ocorreu de pequenas cidades para a grande cidade, nascimento das pessoas e migração de outros estados e outras regiões do país. Tudo bem? Então, urbanização é um processo. O Brasil ainda está em processo. Foi uma explosão dos anos 60, 70, 80 e 90. Agora nós estamos diminuindo o ritmo de urbanização. Tá bom? Então, urbanização é um processo, não esquece disso, tá? E dentro desse processo tem o êxodo rural, quer dizer, a saída do campo para a cidade. E tem a consolidação, quando a zona urbana passa a dominar demograficamente, além de concentrar poder econômico, político e administrativo. Então, a urbanização chega na sua consolidação. Por exemplo, a China consolidou em 2012 a sua urbanização, 52%, mas ainda está em processo. O Brasil, isso daí foi... Os demógrafos acreditam que foi no meados dos anos 60, mas só no censo de 71, o censo, lembra lá que aquela contagem absoluta feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e detectou em 71 que 51% da população do país morava agora na zona urbana. Uma coisa interessante. Então consolida, tá bom? E daí nós temos o olhar de ver esse crescimento. Por exemplo, formas de crescimento. Tem o crescimento vertical, tem muita cidade que tem muito prédio, tudo bem? Porque o espaço fica caro, então eu vou construindo para cima, tá? E horizontal, a expansão dessa malha, dessa rede urbana da cidade. Então, prédio e horizontal, expansão da cidade. Tem cidade aí com mais de 40 quilômetros, gente. Vai tentar andar em São Paulo, da zona oeste para a zona leste, zona sul, zona norte. É um negócio assim, enorme, tá bom? E daí tem uma urbanização antiga e uma urbanização moderna. Olha, nos países desenvolvidos, gente, minimamente nós tivemos uma urbanização indo pessoas para a cidade, mas com empregos. Geralmente, nos países, como o caso do Brasil, teve uma urbanização chamada urbanização oca. Como assim uma urbanização oca? Rápida, desordenada, né? O que vai acontecer? Tivemos muita gente indo para a cidade, mas sem emprego e sem condição de receber essas pessoas. Uma coisa interessante, na construção de Brasília, no final da década de 50 e início da década de 60, construíram aqui o plano piloto lindo, maravilhoso, e depois, gente, falaram assim, onde eu vou morar? Os candangos, né? Onde eu vou morar? Ah, não sei, aqui foi a sede da República Federativa do Brasil. Foi daí que surgiram as cidades satélites. Quer dizer, eu faço uma cidade ultra-ordenada que é Brasília, um projeto piloto, uma coisa planejada urbana, mas a esquerda da população. Isso é uma nítida marca, gente, do subdesenvolvimento, como que a elite olha a população, né, pobre, que construiu Brasília, né? A mesma coisa, todo mundo, grande parte foi para São Paulo na industrialização, mas não tinha condição. Por isso que cresce essa urbanização
de modo oco, sem emprego, tá? Sem emprego, tá? Então temos que pensar bastante nisso. Outra coisa, daí nós temos aí, quando você olha para a cidade, elas, uma geografia linda, maravilhosa, elas estão em um lugar diferente, uma está próximo ao mar, uma está na montanha. Isso tem muito a ver depois para você planejar a cidade. Por exemplo, tem um negócio chamado sítio urbano, o espaço físico, natural, geográfico, né, onde a cidade está. Pode estar numa acrópole, numa cidade alta, baixa, Salvador, cidade alta, baixa, até a cidade de São Paulo. Se você for ver o Centro Velho, ele está no lugar mais alto. E depois eu vou construindo o resto em volta, tá bom? Pode ter o planáltico, montanhoso ou fluvial. Tem uma cidade que está do lado do rio. Por exemplo, Manaus está do lado do rio. Marítimo, você tem o Rio de Janeiro que tem que dar o olhar para o mar, né? E depois nós temos se a cidade é interiorana ou litorânea. Gente, dá uma olhada aí onde o ser humano mais mora no mundo. Próximas áreas litorâneas, áreas de contato, portuárias, tá? Então você tem uma sensível diferença morar no interior de um território e no litoral. Ou se não, é o caso, por exemplo, de Manaus ou Santarém e também Belém, que moram numa rede hidrográfica, que estão estruturados numa rede hidrográfica que tem um rio tão grande que dá acesso ao mar. Né? Então eu estou nos caminhos naturais, são a população que é a população ribeirinha, né? Então tem muita diferença, uma cidade muito plana, uma cidade cheia de montanhas. Então como que eu vou fazer, gente, uma rede de cicloviária numa cidade cheia de montanhas, né? Ou em cima de uma região planáltica acidentada, né? Então tem que olhar tudo isso daí, tá? A origem da cidade ela pode ser espontânea, que a maior parte, né, surge de modo espontâneo, planejada, como nós falamos de Brasília, Palmas é uma cidade planejada, Londrina, Maringá, são cidades que foram da expansão do café, de loteamentos, uma colonização feita de modo já capitalista, vendendo terrenos, e propriedades rurais, tá? Então é planejada. Daí nós temos essa, por exemplo, como eu falei para vocês, nós temos deixa eu mostrar para vocês uma ideia do que é essa cidade, por exemplo, gente, de Salvador. Olha que coisa mais linda o elevador Lacerda aqui, né? Dá uma olhada aí a cidade de Salvador, a cidade alta e a cidade baixa, em Acrópole, né? Então eu vou residir ali em cima e tenho toda a minha atividade portuária embaixo. Então, naquele momento, quando foi construída, se os invasores vêm, eu já estou protegido, eu consigo... Essa é a grande ideia, tá? Mas depois, agora, não tem essas demandas, eu vou ter uma cidade alta, uma cidade baixa. Então, esse é um elevador para a população se deslocar e não ter que ficar subindo tudo isso aí. É importantíssimo. E no nosso exemplo do plano piloto de Brasília, né? Brasília é toda uma cidade hiperplanejada. Imagina uma região muito seca, que é Brasília, no centro-oeste do país, que precisava de uma umidificação. Então, por isso que fizeram a Lagoa Paranoá, para tentar trazer um maior conforto térmico também, tá bom? Olha só, as funções urbanas. Pode ter uma função comercial, agrícola, né? Rural, urbano, né? Essas funções que nós vemos na cidade, tem cidade, por exemplo, do ABC Paulista, no início foram todos industriais. A cidade de São Carlos, de Bauru, de Marília, são cidades que têm as suas indústrias e seu comércio, mas são também cidades universitárias. Olha que legal, né? Então tem uma cidade só política administrativa. Daí a gente fica pensando assim, e o que é o São Paulo ali? São Paulo é tudo, né, gente? São Paulo é tudo, né? Quando a gente fala de São Paulo, nós temos aí várias coisas sendo feitas em São Paulo, a nossa metrópole, tudo bem? E daí nós temos esses ambientes. Tem um ambiente algumas cidades têm mais um ambiente rural. Elas são entrepostos de ruralidade. Geralmente cidades pequenas, longe das regiões metropolitanas, onde tem uma agropecuária muito forte, ela tem um ambiente rural. Tem um ambiente mais urbano, ou urbano só consolidado, espaço concentrado com predominância setor secundário e terciário. A maior parte das cidades tá? E a malha urbana e conurbação. Desculpa, olha só, gente, sempre entenda isso. Não é só porque tem duas cidades pequenininhas uma do lado da outra é conurbada. Às vezes não, tá? Então, conurbação é a fusão da malha de duas cidades. E não precisa ser também tão grande. Existem cidades, por exemplo, lá no meio de Goiás, Ceres e Rialma, as duas são muito integradas, gente. Ou, por exemplo, no interior paulista, nós temos a Igaraçu do Tietê e Barra Bonita, são hiperintegradas, são conurbadas, mas não são metrópoles. Então, conurbação não quer dizer que é uma metrópole, não esquece disso, tá bom? Não esquece, malha urbana, o mapeamento dela, toda uma malha urbana. Imagina quando conurba as demandas que não ocorrem em duas cidades, imagina um ABC paulista. Imagina a região metropolitana do Rio de Janeiro, imagina a região metropolitana de Salvador. Os prefeitos têm que se conversar, né, gente? De fazer um guarda-chuva para trazer
condições socioeconômicas e infraestruturais para a população. Eu não posso parar o busão na fronteira aqui e depois continuar. Lembra que existe um movimento pendular. Olha a aula de migração lá, né? De movimentos populacionais. Então, conurbação. Daí sim, quando tem uma conurbação muito forte, pode fazer a região metropolitana, tá, gente? Pode ter região metropolitana. A região metropolitana só toma cuidado. Região metropolitana, em sua maioria, tem uma metrópole com mais de 1 milhão de habitantes, cidade com mais de 1 milhão de habitantes, uma metrópole, tá, que conurba com outras cidades menores, ou região metropolitana pode não ter uma metrópole. Por exemplo, a região metropolitana norte do Paraná, onde tem a junção de Londrina, Maringá, todo o norte do Paraná, não tem uma metrópole, mas é uma malha sofisticada, urbana, conurbada. Então traz as mesmas demandas de uma grande metrópole, tudo bem? Então tem uma região metropolitana, pode ter metrópole, tudo bem? E tem região metropolitana que não tem metrópole, tá bom, gente? Só toma cuidado com isso. E daí, essas coisas aí de metrópole regional, metrópole nacional, faz parte da hierarquia urbana. Nós temos várias metrópoles nacionais. As mais conhecidas, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, tá bom? E tem metrópoles regionais, uma Campinas, é uma metrópole com demandas nacionais também, gente. Então nós temos metrópoles regionais, nacionais, e tudo hierarquia urbana, tá bom? E a microrregião, conjunto de municípios limítrofes articulados entre si, com laços econômicos, microrregião, e tudo isso daí, depois a gente vai ver em regionalização do IBGE. Então isso é uma coisa administrativa, para, por exemplo, gerenciar recursos da saúde, de infraestrutura, para fazer consórcios de iluminação, de energia, assim por diante. Então isso daí é uma questão administrativa, tá bom? Esses conceitos são importantes. Cuidado quando cai em vestibular. Mega cidade, cidade com mais de 10 milhões de habitantes. São Paulo, cidade do México, Mumbai, cidade global, sofisticação financeira, econômica, cultural que liga o mundo. A maior cidade global nossa no Brasil é São Paulo. São Paulo, tá bom, gente? Em contato com o mundo inteiro, tá bom? Contato com o mundo inteiro. Uma cidade global, hiper sofisticada. E não vê só o tamanho dela. Tem cidades que são menores, mas tem um contato com o mundo, com a rede global, muito mais eficiente do que uma grande cidade, com um monte de mais de milhões de habitantes, tá bom? Tecnopolo, não esqueça, é uma cidade que tem a ligação entre universidades, centros de pesquisas, direcionamento público e também empresas privadas. Fica um tecnopolo. Campinas, São José dos Campos, próprio São Paulo, BH, São Carlos, no interior de São Paulo, já Recife. Então existem uns tecnopolos importantíssimos, tá, gente? E a rede urbana, gente. Hoje a rede urbana é como as cidades estão na sua tessitura espacial geográfica, umas ligadas para outras. Existem densidades. A densidade de cidades que usufruem da rede urbana que compõem Bauru, Jaú, Pederneiras, Agudos, Lençóis Paulista, um exemplo. Ou, por exemplo, São Paulo, ou BH. Então tem um adensamento, a gente fica atraído numa polarização de uma cidade que forma essa rede urbana, tudo bem? A rede urbana brasileira é interessantíssima, gente. É difícil um país enorme desse ter tantas boas cidades assim, promovendo esses recursos. Então nós temos um ótimo vislumbre da nossa rede urbana, tá bom? Aí, gente, é aquela coisa das megalópolis, tá bom? O que é megalópole? A junção de metrópoles. No Brasil está correndo isso entre Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos nós já temos 3 megalópolis já, para você ver o tamanho da urbanização dos Estados Unidos, já consolidadas, que é São Francisco a San Diego, e daí Chicago a Pittsburgh, que é na região dos Grandes Lagos, e Washington até Washington até Boston, então é uma das maiores do mundo, né? No Japão tem a dela, daí na Europa tem aquelas megalópolis, junção de metrópoles transnacionais, né? Quer dizer, internacional. Então é um negócio interessante, isso daí mostra como que o crescimento populacional, demográfico está relacionado ao crescimento econômico e crescimento urbano, tá bom, gente? É muito interessante. Essa é uma anamorfose, gente, é legal, uma anamorfose bem interessante aí, né? De onde estão as principais cidades do mundo. Dá uma olhada de novo, né? Japão, China, olha que uma anamorfose mostrando aí, né? As megalópolis do mundo. Dá uma olhada no tamanho que colocam a China, porque ela tem a maior concentração de megacidades, né, de cidades enormes, ou metrópoles, vamos colocar assim, não foge disso. Olha o Japão,
né? Olha o Japão e a Índia. A África com lagos na Nigéria, e daí nós temos aqui Cairo no Egito. Algumas grandes cidades, especialmente Londres, né? E Paris, na Europa, e na América do Sul nós temos aí o Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos Aires. Cidade do México, no México, Los Angeles, e daí Chicago e Nova York. Olha só essa metamorfose mostrando a população urbana de cada e as grandes cidades. É muito interessante isso, tá bom? E hierarquia urbana, gente. Hierarquia urbana é ainda uma cidade depende da outra. Daí nós temos uma hierarquia urbana clássica e uma hierarquia urbana moderna. Por exemplo, quando a hierarquia urbana clássica é quando, eu acho que é melhor já até de mostrar isso daí, ó. A coisa clássica é o quê? A vila, vou pedir as coisas na cidade local, depois no centro regional, depois eu vou para a metrópole regional e depois eu vou para a nacional. Ponto. Né? E eu tinha que respeitar transporte, comunicação, logística. Já, gente, depois dos anos 90, que nós temos aí a explosão, a implosão, que os transportes começaram a ficar muito mais dinâmicos, a comunicação, a informática, tudo isso daí começa a ficar dinâmica, eu posso da vila ir direto, às vezes, ir para São Paulo. Eu posso da cidade local não respeitar uma cidade próxima, maior que a minha, eu vou direto para São Paulo. Então teve essa implosão. Isso daí, gente, a rede hidrográfica nacional, a rede urbana nacional, ela ficou mais dinâmica. Ela ficou mais fluida na circulação. Os seus fluxos ficaram mais fluidos, não dependendo tanto da hierarquia clássica. Tudo bem, gente? Agora implodiu. É lógico que às vezes eu na vila tenho que ir no serviço médico para a cidade local e assim por diante. Mas às vezes se eu tenho condição, vou direto para São Paulo, vou direto para Campinas, vou direto para BH, vou direto para Recife, vou direto para Fortaleza, tá bom? E vamos lá ver os nossos exercícios aqui de cada dia. Vamos lá ver o nosso exercicinho falando sobre esses conceitos, né? Alguns conceitos aí que nós mencionamos. Dá uma olhada, ó. Quais são os conceitos a seguir? Urbanização, rede urbana, hierarquia urbana, polarização e metrópole. Difícil exercício, gente. As aglomerações urbanas mantêm e reforçam laços interdependentes. Opa! Laços interdependentes entre si e com outras áreas que se atraem. Atração. Estas áreas que sofrem atração podem às vezes pertencer a regiões homogêneas diversas. Essas áreas criam um sistema urbano regional mais bem definido. Portanto, as regiões, de forma geral, nada mais são que recortes territoriais dessas áreas. Opa, então tá falando de atração. Opa, esse negócio de atrair é um negócio meio que polarização, vê. A característica marcante da estrutura dos sistemas de cidades, que varia de acordo com seu tamanho, com a extensão de sua área de influência espacial, com a sua qualidade funcional, no que se refere aos fluxos de bens, de pessoas, de capital e de serviços. No esquema atual das relações entre cidades, uma vila pode se relacionar diretamente com a tá com cara de hierarquia urbana, viu, gente? Tá com cara de hierarquia urbana, né? Tá com cara de hierarquia urbana. O processo vinculado às transformações sociais que provocam a mobilização de pessoas, geralmente de espaços rurais, para centros urbanos. Essa mobilização de pessoas é motivada pela busca por estratégia de sobrevivência, visando a inserção no mercado de trabalho, bem como a vida social e cultural no centro urbano. Opa, esse processo, o processo de ida das pessoas do campo para a cidade, ou cidades menores para cidades maiores, é um processo de urbanização, tá com cara de urbanização. O conjunto articulado ou integrado de áreas urbanas que cobrem um determinado espaço geográfico e que se relacionam continuamente. Isso daí tá com cara de rede urbana lá, conjunto articulado e integrado de áreas urbanas. A malha urbana ficando integrada. Então tá com cara aí de uma rede urbana. O termo empregado para a cidade central de uma determinada região geográfica, não podia falar região metropolitana, né, gente? Densamente urbanizada, que assume a posição de destaque na economia, na política, na vida cultural, etc. A mancha urbana é formada geralmente por cidades com tendência ao fenômeno de conurbação. Conurbação. Gente, tá aí uma metrópole aí, hein? Metrópole, né? Gente, acredito que ficou aí 4, 3, né? 4, 3, 1, 2 e 5. 4, 3, 1, 2 e 5. Tá bom? Vamos lá ver? Aí, ó. 4, 3, 1, 2 e 5. Depois rever, é muito interessante. Eles não podiam entregar de bandeja isso daí, gente. Por isso que você vai tendo por eliminação, tudo isso daí, tá, gente? Então não se esqueça, depois assista as aulas, por favor, de Urbana do Brasil,
não esquece de ver a aula Urbano Brasil, assiste Demografia, que é importante, tá? Do nosso canal Geografia em Tudo. Um grande beijo para vocês, um abraço e faça a sua revisão, continue estudando aí, gente, concurseiro, gente que tá prestando vestibular, continua aí. Um beijo do Prof. Eligel e bem-vindo sempre ao canal Geografia em Tudo.